Olá a todos vocês. Bom, gente, esse vídeo, como vocês verão, faz parte do curso de Apocalipse que já iniciou. Tinha informado ano passado que eu faria um curso só sobre o livro do Apocalipse. Caso você tenha interesse, vai uma parte aí do conteúdo. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo só você entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá certo? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. De onde o escritor tirou o raciocínio de Lago de Fogo? Seria esse Lago de Fogo uma revelação para o escritor do Apocalipse? Ou será que outras religiões, outras culturas, já se falava sobre a ideia de um lago de fogo que possivelmente, ou talvez, o escritor da narrativa ele acaba fazendo uma moldagem disso? Bom, existe um conceito de lago de fogo, tem um mito, já começa. E o mito egípcio. Lá no Egito, surpreendentemente, a imagem de um lago de fogo ocorre em textos egípcios antigos, onde está localizado no submundo, ou no submundo. Embora o canal de transmissão do Egito para o Apocalipse seja desconhecido, né, como que o escritor fez isso, é instrutivo notar que outro mito do submundo egípcio, chamado de outro, existe um mito com um lago de fogo, ao que vai existir também no mito egípcio antigo, uma questão chamada de, que estudaremos no capítulo próximo. Aqui, ó, a segunda morte. Então, nós temos lago de fogo no mito egípcio, temos também sobre a segunda morte, que vai falar no próximo capítulo, capítulo 20, tá? A segunda morte não está apenas associada ao lago de fogo, mas também se encontra intimamente relacionado com o lago de fogo no livro dos mortos. Então, você chega no livro dos mortos, não é bem um livro, deixa eu explicar isso aqui. Depois, lógico, isso aí depois se tornou um livro, o livro dos mortos. Na verdade, são vários escritos pictográficos dentro do Egito, nas pirâmides, em vários lugares. E o que mais se registra nas pirâmides e em outros artefatos dentro do Egito é justamente um conceito de submundo, conceito de guerras, conceitos de vitórias e conceitos abstratos, como questão do submundo. Submundo é um abstratismo. Ninguém tem uma comprovação científica disso. Tanto lá no livro dos mortos, quanto também na Bíblia. Tá? Quando a Bíblia vai tratar a respeito de morte, é o mesmo caso. É abstratismo. Ninguém tem certeza de nada do que é, se existe, se não existe, se tem, se não tem, o que acontece, deixa de acontecer. Tá? Por mais que exista registro. Assim como o livro dos mortos. Se eu afirmar que o conceito do livro dos mortos é mitológico, logo eu tenho que afirmar que o conceito do livro também é mitológico. Ambos. Por quê? Porque aí eu estou lidando com o quê? Eu estou lidando quem teve início a esse conceito. Quem teve o primeiro pensamento, a formulação, o desenvolvimento. Então, se eu tenho algo registrado aqui na Bíblia, no caso o Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, eu encontro paralelos de uma ideia, de um raciocínio arcaico, eu tenho isso aqui como o quê? Eu tenho isso aqui como uma modulação, uma adaptação. Então, isso se torna verdade absoluta se caso isso que está registrado na Bíblia é a verdade absoluta, logo, então eu tenho que aceitar que o conceito do mito egípcio no livro dos mortos também é verdade absoluta. Ou seja, a mitologia dentro do cristianismo só mudou de linguagem. Tirou o vocábulo mitológico e colocou-se o vocábulo espiritual. Ah, não, irmão, isso é algo espiritual. Ou seja, não é espiritual, é mitológico. E o pensamento, isso é filosófico. Pronto, posso colocar mitológico, posso colocar do jeito que eu quiser. Então, houve-se o quê? Adaptações de vocábulos. Isso reforça a probabilidade de que a mitologia tradicional do submundo egípcio, de alguma forma, contribuiu para a concepção do escritor do Apocalipse do submundo. A imagem do fogo como meio de punição eterna era uma concepção familiar durante o período do Segundo Templo. Então, nada é anormal dentro de um conceito mitológico para o escritor do Apocalipse. E nem um conceito
complicado também para os escritores dos evangelhos, que vão tratar também a respeito desse lago de fogo. Quando vem pensar em um local como rio de fogo, bom, lago de fogo ou rio de fogo, pensar no submundo como um rio de fogo ou como um lago de fogo, ou seja, no submundo ter fogo é uma coisa. Ter fogo é uma coisa. Ah, a pessoa está lá no inferno, professor, abaixo de fogo, numa metáfora de punição. Mas tem gente que vai ter isso como literal. Isso acontece. Tem gente que vai ter o submundo e a pessoa sendo atormentada, como está lá na palavra do Rick Lázaro, né? Estou sendo atormentado nesta chama. Mande que Lázaro olhe a ponta do seu dedo, papai me refresca a língua, uma coisa assim, né? Aí, Lucas capítulo 16, se me fala a memória. Agora, o conceito de rio de fogo, ou lago de fogo, que é que vai surgir com esse conceito, segundo o registro bíblico, tornou-se natural pensar no submundo como um local para um rio de fogo. Quem é que vai ter essa visão? Vai ser lá em... Aqui, sempre está abençoado aqui, ó. E não foi canonizado esse livro, né? Segundo de Enoque 10:2. Quem vai tratar muito de questões abstratas, de visões, de revelações, de guerras angelicais, de contato com os anjos, com os seres humanos para nascer os gigantes, é tudo o livro de Enoque. E é um livro muito extenso. E as pessoas nunca estudaram esses livros. Esses livros aqui já existiam, circulavam. E é uma fonte judaica antiga, né? Isso é verdade, igual eu falo, gente. Se tudo que for relacionado à Bíblia é verdade, tudo aquilo que for relacionado fora dela não é complexo isso. Isso é o que onde as pessoas pecam. Entendo, por viver num país cristão, né, por viver dentro do cristianismo, então as pessoas têm a imagem que a Bíblia é o único livro no mundo verdadeiro a respeito da verdade acerca do submundo, de céu, de vida, de tudo que vocês imaginarem. É isso? Não, não é. Por quê? Porque se fosse, teria que ser esse livro institucional desde quando surgiu o primeiro ser humano da humanidade. Esse livro teria que ser escrito por ele lá. Colocar as regras lá. E não conforme se sabe, né? Bom, então, no livro de Enoque, 10:2. Uma tradição que continua a ser usado na mitologia cristã do submundo. É um conceito mitológico? É. Por que é um conceito mitológico? Porque não se tem a prova dos fatos. Para que da mitologia ou venha a um caso concreto, a um fato, é necessário que eu pegue aquele conceito, coloque em experiência e ocorra aquilo. Ou que, nesse mundo abstrato, nesse mundo espiritual, algumas pessoas denominam que voltasse alguém desse mundo para dizer, quando eu falo voltar, não é voltar em registros bíblicos, não, gente. Ah, mas Lázaro morreu e voltou, professor. Não é disso, estou falando em fato, em verdade, é isso. Como eu falei, enterrei minha tia segunda-feira. É a mesma coisa que eu voltasse na segunda-feira, tirasse ela da gaveta, ela ressuscitasse e me falasse. Porque ela viu que existe onde ela foi. Aí sim, aí é fato. É isso que eu queria, fato. Uma pergunta para o senhor. O senhor já presenciou alguém que ressuscitou depois de uma semana? Depois de enterrado, a 10 palmos? Ou a 7, que seja? Alguém já presenciou isso? É ruim. Ninguém, né? Isso é fato. Igual, estamos no Covid. O que seria fato? Verdade, comprovação. Que existe céu, inferno, um local que esteja, imortalidade da alma, a alma sai do corpo, o espírito volta para Deus, para comprovar tudo isso que a Bíblia diz que era necessário. As pessoas já morreram de Covid, já passou aí de um ano, fosse lá, só os ossinhos, antes da exumação, ressuscitasse, viesse pele, nervo, conforme descreve lá Ezequiel, se me falha a memória, né? Vê os tendões, vem tudo, vê os órgãos, se regenera tudo. Aí sim, a pessoa chega e te conta tudo. Aí sim. Aí é fato. Aí é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Ficou claro agora o que é poder de Deus? A concepção específica de um lago de fogo, quando
quando mencionada nos primeiros textos cristãos, a concepção específica de um lago de fogo, rio de fogo. Lembrando que a concepção de lago de fogo, rio de fogo, vem de Enoque, tá? Vem dessa literatura aqui, ó, tá bom? Já a concepção específica de um lago de fogo, quando mencionada nos primeiros textos cristãos, é claramente dependente do Apocalipse. A noção de um lago ou mar no submundo ou no mundo celestial faz parte da mitologia, da onde vem a concepção de lago de fogo, rio de fogo, vem no conceito mitológico greco-romano do submundo. A fonte é deles. Então, nós temos o lago de fogo, uma concepção mitológica arcaica, já a forma simplificada nos moldes cristãos, conforme está no livro do Apocalipse, já vem de conceito mitológico entre os gregos e os romanos. Então, não é nada de revelação. É tudo uma adaptação. O tempo vai se passando. Entre o milênio, entra milênio, a tecnologia avança, o raciocínio, a lógica, o conhecimento, as descobertas, e vai se fazendo uma adaptação. Nada é novo. É apenas adaptado. Em termos de literatura. Se tiver alguma coisa nova, é algum pensador, um pensamento, alguém que desenvolveu, criou uma tese, top, bacana, legal, infalível? Não. Não é infalível, porque era de humanas, né? Não tem como. O lago Aquerusiano, originalmente um rio no Épiro, que formou um lago na planície de Aquerusiano, nos tempos antigos, onde se acreditava que existia uma estrada para o Hades. Foi associado ao campo. Gente, vocês devem fechar o microfone, estou ouvindo algum barulhinho aqui de áudio. Não esqueçam, tá? Senão depois vai dar aquele panezinho lá na conta de editar o vídeo. Continuo. Foi associado ao Campos Elíseos, os textos judaicos e cristãos, menciona a libertação do tormento de fogo para as bênçãos do lago Aquerusiano. Visto que se acreditava que o fogo eterno estava localizado no Hades, aí já é um conceito grego. Então existe um conceito de fogo, esse fogo ele é eterno, e esse fogo eterno é associado ao Hades, que é o deus do submundo, entre os gregos. Hades é o nome de um deus, e foi tido Hades também como nome de uma região. Então, naquela parábola do rico e do Lázaro, se for pegar o texto grego, vai dizer que o rico foi para o Hades. Que aí as traduções em português colocaram inferno. É um conceito mitológico? É. O escritor lá do Evangelho de Lucas, vou colocar dessa forma, ele faz essa narrativa, que é uma mitologia, que é um conceito totalmente mitológico, não tem nada a ver literal, nem parábola. Esse conceito mitológico, ele já coloca ali, o registro mitológico, associando ao Hades, e aí por aí se vai. A tradição de um rio de fogo, no Hades, ou no submundo, ou no inferno, eu vou tirar a palavra Hades, vou colocar inferno para simplificar. Então, o conceito de um rio de fogo, ou lago de fogo, no inferno, que é onde foi lançado a besta e o falso profeta, foram lançados no lago de fogo. Então, esse conceito, a tradição de um rio de fogo no Hades, também é encontrada na mitologia do submundo greco e romano. De acordo com Platão, um grande filósofo, Platão, um grande pensador, existem rios eternos e enormes, dimensões sobre a Terra, fluindo com água quente e fria. E há muito fogo, e grandes rios de fogo, e muitos rios de lama. Aí existe algumas classificações de alguns rios. Até 4 rios estão conectados com Hades. Então, existe um conceito desse lago de fogo, ou rio de fogo, conectado ao inferno. Lembrando que a palavra correta é Hades, que foi traduzida para inferno. Existe um conceito desse inferno, desse Hades aqui, a respeito desse lago de fogo. Nós estamos lidando com Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Então, quais são esses rios lá no inferno?
Aí existe um rio chamado Estige, ou Aqueron, que separa o reino dos mortos do mundo dos vivos. Então, existe um rio que não tem como a pessoa ultrapassar para o mundo dos vivos. Ali é o mundo dos mortos. Ok? Chamado de Estige. Primeiro. Estige. Existe o segundo, que é Phlegethon. Segundo nome do segundo rio. Esse é o segundo. Ou Phlegethon, que significa resplandecente. O terceiro rio, lá no inferno, é o Cócito. É o nome do terceiro. Na literatura latina, e lete, esquecimento. Lete. De acordo com o mito de Platão, as almas daqueles no Tártaro, que também foi traduzido para inferno, na Bíblia em português, que ultrajaram seus pais, são carregadas pelo rio Phlegethon para o lago Aquerusian, onde implorarão perdão àqueles a quem injustiçaram. Se perdoados, eles entram no lago. Senão, eles são carregados de volta para o Tártaro pelo rio de fogo. Esta punição não é eterna em Platão, embora seja interpretada como tal por alguns apologistas cristãos. Aí está. Aí, para quem acredita que é literal, né, que esse versículo diz alguma coisa a respeito do final das pessoas, então é isso que se terá. Não terá mais nada do que isso, com esse lago de fogo aí. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabil.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!